Olá, gente, bem-vindos ao Três Tons de RH. Eu estou aqui com os meus amigos queridos Sérgio Nogueira, Roberto Oi, Carlos de Freitas tudo e bem? nós Olá, somos os galera. Três Tons de RH. Estamos aqui para dividir. O que a gente quer mesmo é compartilhar tudo que a gente vem aprendendo ao longo dos nossos mais de 25 anos de experiência a respeito de RH e de gestão. Mas a nossa maior vontade mesmo é poder compartilhar cada vez com mais pessoas. Então, é muito importante que você participe. Vamos fazer muitos tons de RH. Então, aproveita agora, antes que você esqueça, e já se inscreve. Se inscreve, depois você faz um comentário, faz uma pergunta, vem fazer parte, vem ser mais um tom, né, de RH. E hoje a gente tem um assunto que eu acho que vai te interessar muito. Qual que é, Serginho? O chefe que sabe tudo. Sabe aquele E tipo que eu sei, tem opinião sobre tudo, não escuta? Bom, é desse tipo aí. Não sei se você conhece, já topou com ele, mas é Nunca dele que a gente vai lidei. falar hoje. Eu nunca lidei com esse tipo de chefe. Sempre fala isso, sempre fala isso, Sinto mal, né? sempre fala. O que eu acontece é que tá acho, cheio, né? Tá cheio de chefe assim, né? E a gente sabe que esse tipo de chefe é ultrapassado, né? E você tem que aprender a lidar com isso. Fala, eu Valéria. acho que isso talvez tenha aí uma questão do passado, né? Que quando a pessoa, o profissional ascendia à posição de liderança, né, de gestão, ela já se considerava como diferenciada. E, de certa forma, se esperava que ela tivesse todas as respostas para todas as questões. Então, ela acabava incorporando esse papel e começava a performar desta forma, como se de fato ela soubesse tudo, até para passar essa imagem, né, para a equipe, para os pares e tudo mais. Só que isso vem acontecendo ao longo dos anos. E agora, poxa, eu acho que agora definitivamente não cabe mais, não é? Nossa, gente, caiu geral, né? Eu acho assim, né, Valéria? Você contratava, principalmente os executivos, aqueles mega especialistas, aqueles, né, pelo grau de know-how, né, de experiência. Muitas vezes a gente nem olhava tanto comportamental ou abria mão de certos aspectos, porque, cara, o cara nossa, tem um alto nível, que vivência, ele sabe tudo desse assunto. Então a gente ia lá e contratava. Agora, a realidade, ou de uns anos para cá, e agora se acentuou, né? É diferente, né? A dinâmica do conhecimento é outra, o que se exige, a demanda é outra. E está na hora dessas pessoas que agem dessa forma, pessoal, vamos acordar. O mundo já mudou, já foi, gente. Você tocou Acordem. nesse ponto, né, Sérgio? Você tocou num ponto importante, é o perfil que hoje está sendo buscado, né, para as empresas, não é mais somente o grande especialista num determinado assunto. Claro, precisa conhecer, precisa, né, ter especialidades, mas Vivência, hoje né? Tem uma muito mais vivência. saber lidar com uma equipe, né, saber lidar com a gestão, né, Até porque o Roberto? contexto hoje, né, ele é bem maior, né? Quando você tem que entregar negócios, né? Existe um contexto onde tem mais subjetividade, inovação, criação. Então, você tem que ouvir as pessoas. Aliás, é uma coisa, né, que a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que ouvir e ter exatamente noção do que está acontecendo. E ninguém consegue fazer isso de gabinete, você tem que trocar. Então, essa ideia de que a pessoa sabe tudo primeiro, é errada, e chega a ser uma coisa assim muito que já caducou realmente, né? E a pessoa não vai ter sucesso, porque de repente ela pode até ser muito inteligente, vai ter sucesso no início, mas não vai se manter ao longo do tempo, não vai ser perene o sucesso dessa pessoa que não ouve, que não troca. Que Queria dar um malefícios exemplo. pode fazer este perfil? Eu queria dar um exemplo para vocês aí, para complementar essa pergunta da Valéria, né? Eu, como já falei para você, fui consultor, todos nós aqui já fomos consultor, e entrei numa dessas construtoras algum tempo atrás, e era um ambiente, né? Aquela formalidade, e eu fui desenvolver um projeto com. Esse projeto tinha que conversar com vários executivos, né? Gente, mas os caras sabiam tudo, e aquele know-how era naquele lugar.
sabe, não olhavam para fora, aquela sisudez, aquela sou eu, o eu, né? Aquela coisa do eu sei, eu fiz, eu desenvolvi, né? Então, eu acho que, respondendo a sua resposta, os malefícios cadê a equipe, né? Parece que o cara trabalha sozinho, não tem equipe que conhece tudo. Já era, gente, já foi. Adeus, adiós. Já Eu foi. acho que assim, além do óbvio, né, que é a equipe ficar totalmente à parte, né, do processo da organização, eu acho que tem também uma acomodação que você pode gerar também na equipe, que é um outro lado, um grande malefício, né? Quando você tem um gestor que sabe tudo, que tudo tem que passar por ele, então para a equipe, né, para o profissional, fica confortável. Ele vai entregar, mas quem vai realmente finalizar o trabalho, quem vai se responsabilizar pelo trabalho é o chefe. Então ele não vai fazer o melhor dele, ele vai fazer aquilo que o chefe deseja. A criatividade dele também não adianta, porque a opinião dele não conta. Então, ele vai fazer o mínimo. E dentro desse mínimo, ele não vai avançar, provavelmente o time não vai ter resultados melhores e a organização, de alguma maneira, perde. Né? O que acontece aí, Valéria, assim, é que a qualidade do trabalho acaba se tornando ruim ao longo do tempo, porque fica somente sob uma visão, sob um prisma, né? As pessoas se desmotivam porque elas querem mostrar, dar as suas ideias, né? Então, assim, a qualidade cai, né? Tem uma degrada ao longo do tempo, né, a motivação e engajamento das pessoas, né, para uma dinâmica assim, né? Provavelmente elas vão buscar alternativas, né, onde elas querem crescer, né? E assim, e o que acontece é que o chefe não cresce e não faz a sua equipe crescer porque ele está infantilizando a equipe. Ele tem todas as respostas. Né? Sabe aquele cara que te pede um trabalho, né? Esse figura. Sabe quando você não passa do primeiro slide? Nossa. Cara, Agora você provocou lembranças na minha pessoa. Deixa eu falar, eu não fiz sozinho. Tá aqui o time e tal. Eu não consigo, sabe? Quem não viveu isso, gente? Não passa do primeiro. E essa pessoa aí, esse chefe, essa chefa, né? Ele já deu a conclusão, ele já chegou lá na frente, ele já... Bom, mas quando a gente tem uma situação dessa, Sérgio, é uma situação que provavelmente acontece com todo mundo que está vendo esse vídeo, porque já aconteceu com a gente também. O que é que a gente faz? Como é que a gente fala isso para o chefe? Acho que a gente já falou isso em outros bate-papos, né? Essa relação de chefe subordinado, né? Criar esse vínculo de confiança, esse canal de abertura. Esse é um tipo muito difícil de ouvir. É claro que ele vai ser muito resistente a qualquer tipo de conversa, a qualquer tipo de feedback. Vocês acham que esse cara dá um feedback bom para alguém? Olha, traça a figura dessa... Imagina essa figurinha. Você acha que você recebe um bom feedback no ciclo, ao longo do ciclo, ou em qualquer outro momento? É aquele chefe que manda embora, né? Imagina, cria a imagem dessa figura aí na cabeça. Aí depende do que você considera bom, né? Mas ele pode dar um bom feedback de acordo com as premissas dele. Então, assim, se você não reclama, você faz exatamente aquilo que ele deseja, como ele quer, ele provavelmente vai exaltar as suas qualidades. Agora, se você não anda exatamente como ele pretende, né, dentro do parâmetro dele, onde ele é que vai dar a palavra final sempre, né? Não que o gestor não tenha que decidir, claro que ele tem, mas vai ter momentos que ele não vai ser a figura correta. Vai ter momentos que ele fala: puxa, você tem razão, o seu trabalho ficou muito bom, apresente você, né? Mas esse perfil ele vai achar legal aquele que corresponder à expectativa. Então, a pessoa pode até ser elogiada, pode até ser promovida, pode receber mérito, mas isso não representa necessariamente que esse profissional ele está crescendo na carreira. Por quê? Porque a relação ela está desequilibrada.
Então, é muito importante ficar atento para esse tipo de situação também. O Que quanto aquele você chefe que está dá o sendo feedback em 5 desafiado. minutos, ele não é profundo. Ele não é profundo, né? Ele não é um cara que é profundo, né? Acho que Fala, tentando Robertão. responder a sua pergunta, Valéria, assim, o que fazer, né? Eu acho que a primeira coisa é você entender o estilo do chefe que você tem, né? Se ele é visual. Eu tinha um chefe, por exemplo, que a gente chegava com um PowerPoint e falou: não, eu não quero PowerPoint. Limita a discussão. Sem PowerPoint, vamos discutir sem PowerPoint. Então, assim, são características importantes de você identificar, porque ajudam a você ter essa conexão. Porque uma hora você vai ter que criar ruptura para dizer para ele que você tem ideias também, que você quer propor de maneira diferente e que ele, chefe, tem que estar aberto para essas coisas. Então, antes de tudo, eu acho que entender o estilo e tentar fazer exatamente essa conexão. Né? Assim, se ele é mais visual ou se ele tem um outro estilo de gerir, se ele gosta de fazer micromanagement, se ele não gosta, se ele pede e já quer o resultado. Então, essas coisas você tem que compreender. E traçar, a meu ver, um plano, né? Um plano de você acordar com ele como é que vai ser essa dinâmica. É complexo, né? Porque às vezes esse chefe, ele é seu chefe há muito tempo e você percebeu agora que você não está crescendo, né? Porque você estava acostumado com aquela dinâmica dele só dizer o que você vai fazer. Porque você entrou num conforto, né? Exatamente. Tem uma outra coisa que eu quero agregar a essas dicas que você deu, que é você, dentro da organização, buscar outros projetos com outros profissionais. Um par de outra área, um gestor de outra área. Não necessariamente para você mudar de área, não, mas para você começar a se expor em outras situações, onde você tenha mais liberdade de atuação e que você não necessariamente vai passar, né, por uma aprovação direta desse chefe que é mais centralizador, que é o sabe tudo. E isso te gerando mais exposição, outras pessoas vão enxergar as suas habilidades e você vai começar a receber outros feedbacks e provavelmente outras oportunidades. Eu acho que a única coisa que não pode acontecer é você encolher e desistir e ligar o piloto automático. Essa é a última coisa. Essa é a última coisa. Eu já vi situações que as pessoas colocaram a régua mais acima. Então, se o chefe pediu uma coisa, ele fazia um esforço, eu acho que ele costurava lateralmente e subia. Tanto é que, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, quando esse diretor ia na diretoria apresentar, porque ele não deixava ninguém apresentar, as pessoas começaram a ver que a ideia não era só dele, era do time dele, porque o time dele começou a costurar e começou a trazer conceitos mais ampliados, trazer soluções mais ampliadas do que aquele problema único que tinha. Então, não esmorecer, trazer o time, encarar isso como um desafio profissional, porque estilos como esse, acho que estão por aí no mercado à torta e direito, então não dá para você desistir, né? Costurar e subir a barra, gente. Subir a barra. Então vamos lá. Posso fazer uma provocação? E se você for o centralizador, você for o sabe tudo, você que sabe tudo, está vendo esse vídeo, mas você gostaria de ser diferente, você está buscando se aprimorar, porque também tem, não é? Às vezes o estilo natural do profissional é meio esse, ele aprendeu nessa cartilha, mas ele quer crescer, ele quer evoluir. Como é que eu posso fazer para perceber o meu estilo e, eventualmente, começar a mudar? Porque eu quero mudar. Eu acho legal também, em algumas organizações, quando tem espaço, tem maturidade, né? A questão dos pares, né? Então, às vezes, os pares dão quando você dá uma abertura, né? Assim, cara, peraí, você está pegando pesado, você está... Nossa, os projetos não têm chegado, a gente está vendo a capacidade da equipe, você não está aproveitando. Um outro lado, eu acho que o papel de recursos humanos é como estrutura, como organização, como percepção dos estilos de liderança, como o desenvolvimento das equipes, né? Porque, né, tem uma visão geral. Acho que também é hora de acender uma luz amarela, ajudar esse líder também, chegar. Acho que todo mundo está a fim de escutar em algum momento, né?
só fazer um comentário aí sobre o que a Valéria falou e o que você falou, Sérgio. Primeiro, se você é um sabe-tudo e quer mudar seu estilo de gestão, primeiro vou te dar meus parabéns, porque é é uma autocrítica, né, importante e, sem dúvida, você está evoluindo agora, né? Eu acho que a primeira coisa é você tentar ouvir os outros, né? Você, sabichão. E você que é subordinado do sabichão, é explorar com o sabichão o seguinte: olha, por que a gente não pode ver isso de outra maneira? Você não acha que a gente pode ver sob outro ângulo? O que você acha numa forma amigável, né, mais firme, né, de que as outras cenas existem, além daquela que o sabichão determinou? Agora, se você é sabichão, né, eu estou falando para os dois, você é sabichão, comece a ouvir, comece a delegar, que é difícil, né? E, antes de tudo, você tem que confiar no teu subordinado. Conheça seu subordinado, né, para que ele tem que ter a capacidade para entregar, e comece a delegar, né? Que eu acho que delegar é uma forma também, né, dele de fazer seu funcionário crescer, e, por sua vez, você vai crescer, porque você vai ter um ambiente muito mais rico do que você tem hoje, né? O teu ambiente hoje você determina, é diretivo, extremamente diretivo, né? Deve fazer até no papelzinho lá, o slide, né, do PowerPoint, né? Aí você prepara na sua cabeça como que vai ser apresentado, se não dá oportunidade para o seu funcionário. Então, assim, Roberto, acaba sendo um universo restrito. Fala, Sérgio. Sabichões do meu Brasil, varonil, tirem férias. Vocês vão passar a ter férias. Vocês vão passar a dormir melhor à noite. Vocês vão saber respirar melhor. Vão desconectar das 24 horas, porque a empresa não é sua. Confia no time. Recado aí do senhor Roberto. Entendeu? Viva a vida. A vida é maravilhosa. Entendeu? Não Vai esqueça de construir um aprender time outras bom, né? coisas. Tem isso também, né? Roberto, aí também, cara, calma. Vamos devagar, vamos devagarinho. O maior ensinamento, né, para um chefe sabe tudo é quando ele sai de férias e ninguém procura por ele. E tudo sai legal, tudo acontece conforme o planejado, tudo dá certo. Eu acho que esse é um bom feedback, É um bom né? feedback. Primeiro que tem uma boa equipe, né? Primeiro que, sim, as pessoas têm capacidade de realização, Não tenha né? E receio disso, né, confiança é Valéria? Não precisa ter importante. medo disso, né? Porque se Sim, você é sem tão dúvida. competente, você vai se manter na empresa, né? Acho Sem que dúvida. uma outra dica importante é assim, aprenda com seus erros, né? Você vai fazer uma apresentação e levou pau direto na reunião de diretoria, do conselho, sei lá onde você vai apresentar, né? Você tem que depois voltar e fazer uma discussão. Lições aprendidas é a melhor coisa para você, sabichão, ver as coisas sob um prisma diferente. Mas pergunta para a sua equipe. E você que é funcionário, é subordinado de um sabichão, tenta colocar isso, mas de maneira tranquila, não na linha do eu te disse, né? Ah, eu te disse. Não, mas de uma maneira tranquila, que outras formas de discussão poderiam ter sido vistas e o trabalho poderia ter sido diferente. Porque, assim, no fundo, a gente só vive aprendendo, né? A gente só vive E o aprendendo. sabichão, será que ele tem noção assim de quanto ele impacta a vida da pessoa, né? Tinha um sabichão também que ele fazia uma reunião às 7 da manhã com o time. Aí o pessoal trabalhava domingo, e aí apresentava, ele sabia tudo, ele sabia os números. Pô, para que isso? Não tinha. Acho que a Valéria falou isso num outro bate-papo aí nosso, cara, não tem valor, não tem nada, não agregou nada, entendeu? Então, engraçado, esse bate-papo a gente ia dar no sabichão. Agora eu tô com vontade de dar um abraço nos sabichões aí. Gente, sabichões do Brasil. Acolher, né? Acolher, porque Acolher. no fundo é um peso, não é? Você ter que carregar um peso de que você sempre tem que saber tudo, sempre você está certo. É muito difícil, não é fácil. Por quê? Porque ninguém sabe tudo, não existe. Mesmo o cara mais conhecedor, né, de um determinado tema, um suprassumo do especialista, ele está sempre pesquisando, ele está sempre aprendendo e sempre tem equipe junto, né? Então, não existe isso, né, de você ser o dono da verdade absoluta.
né? E, Valéria, Cada vez menos as empresas também esperam isso de uma única pessoa. e não, eu só ia falar também que o mundo, com tantas possibilidades, você pode estudar por conta própria, buscar o conhecimento. Para você fazer isso, você tem que, puxa, eu preciso aprender, você precisa reconhecer, fazer os famosos benchmarks, ligar para aquele teu cara da outra empresa. Às vezes é bater um papo, como a gente está fazendo aqui entre nós, aprender uns com os outros, né? Ter essa humildade para, cara, não dá para saber tudo, não dá para estar sempre certo, né? E hoje o mundo está tão mais fácil você se conectar, perguntar, né? Era muito mais difícil. Então vamos aproveitar, sabichão. É isso. Sabichões. E eu acho que nessa transição que a gente está vivendo, eu queria puxar para a gente falar sobre esse novo momento. É claro que a gente sabe da realidade do Brasil, né? Você tem um pouco de tudo, mas falando dos movimentos que estão trazendo práticas novas, né? Para a gestão nas organizações. Este perfil, ele não vai sobreviver mais, concorda? Porque você está trabalhando distante fisicamente, porque as equipes hoje são multifuncionais, então você trabalha com conhecimentos diferentes o tempo inteiro, vai ficando impossível você conhecer tudo. Então, este modelo de gestão pela especialidade, por saber tudo de um determinado assunto, cada vez vai ser menos requisitado. Mas você saber compartilhar e trabalhar em equipe, né? Ele passa a ser a nova competência. Eu só tenho um comentário para fazer, um pouquinho, que eu acho importante. Assim, é claro que existem situações, existem alguns casos em que a empresa ou o momento requer uma ação mais diretiva, né? Quando o gestor é totalmente diretivo, né, até o final, né, ele só age assim, né, ele se torna exatamente isso que a gente está falando, né, o papai sabe tudo, o sabichão que manda, né, faz do jeito que vem na cabeça dele. Mas em algumas situações é importante também entender que tem que ser diretivo. A gente fala muito de liderança situacional, né? Porque de repente aquela situação exigiu que a pessoa fosse mais diretiva, ou que outra pessoa que tem mais competência para aquilo pudesse fazer. O que eu acho importante é que assim, você não pode ser recorrentemente diretivo. Você tem que ter uma forma de lidar com essa equipe. Agora, quando for necessário você ser diretivo, você tem que falar isso para a sua equipe, né? Você, gestor, você fala, olha, gente, o bicho está pegando, a gente tem que entregar isso até o dia tal, e a gente vai ter realmente menos oportunidade de discutir tudo, porque é da vida. Saiba o que é da vida. Em determinado momento, você tem que entregar. Mas você tem que falar isso para a sua equipe que você vai ser assim. Você não pode ser Roberto, assim eternamente. Fala. Eu estou entendendo um pouco diferente. Assim, o que eu acho que ninguém está falando aqui que assim, a decisão, o que a gente está falando é como você toma a decisão, os elementos que são colocados ali, a forma que você escuta, que você julga, a forma que você julga que te leva à tomada de decisão, né? Não significa que você vai compartilhar as decisões com todo mundo o tempo todo, a toda hora, não. Mas simplesmente que você tem que considerar outros elementos, você tem que abrir a cabeça. Você, nesse mundo aí, como a gente está conversando, as coisas mudam a cada momento. Você pega os profissionais de logística, você pensa marketing, você pensa legal, pensa RH. Nossa, tudo mudou muito, está mudando o tempo todo e vai mudar muito mais com as tecnologias que estão chegando. Então, a decisão, ninguém está questionando. Alguém tem que tomar, gestão, né? Sérgio, assim, o estilo de gestão, às vezes, ele tem que se adaptar à situação. É importante a pessoa ter noção de que, em determinado momento, ela tem que ser mais diretiva. Mas ela não pode ser diretiva sempre, né? Porque desestimula a equipe, com certeza. Né? Mas, de novo, acho que vale uma reflexão sempre e discutir com a sua equipe, né, quando você tem alguns projetos de alto impacto que você tem que entregar numa rapidez muito grande. Eu entendo e concordo que em alguns momentos há necessidade de tomada de decisão. Normalmente em momentos críticos, que alguém que tem aquela autonomia precisa necessariamente tomar uma decisão.
Mas esses momentos, no meu ponto de vista, eles são cada vez em menor quantidade. São quando tem uma crise ou uma decisão específica sobre um negócio que vai ser vendido, que vai ser comprado, um rumo que você pode mudar de alguma coisa. No dia a dia, na realidade normal, né, das organizações, cada vez menos as empresas que estão passando por transformação possuem um tipo de gestão que centraliza a tomada de decisão. Cada vez menos. É muito mais buscado o perfil do grande facilitador, e o facilitador não é um cara em cima do muro. Aqui a gente não está dizendo para você parar de ter posicionamento. O que a gente está dizendo é facilitar significa, né, usar toda a capacidade instalada que existe, né, quais são as ideias que o seu times de outras áreas podem contribuir, então você trabalhar muito mais em parceria, né, e a partir dessas parcerias trazer sugestões e melhorias e novos negócios e novos produtos, porque é desta forma até um pouco caótica, né, que as novas organizações, né, as ditas exponenciais, que eu sempre comento, começam a trabalhar. Se for comparar uma empresa tradicional com uma, então, dita exponencial, de tecnologia e tal, pode-se achar que essa de tecnologia, ela é muito desorganizada. Por quê? Pô, mas não tem ninguém que manda lá. Essa frase, não tem ninguém que manda lá, ela tem muito um olhar dessa administração que nós aprendemos na escola, que está passando por mudanças. No final, em alguns momentos, sim, alguém vai tomar a decisão, porque tem um investidor que vai decidir liberar o dinheiro ou não, porque tem ali um chefe que vai decidir, a gente vai entrar nesse negócio ou não, né? Mas, na grande maioria, no andamento das coisas, existe a necessidade de contribuição de todo mundo o tempo inteiro. Quem sabe lidar com isso assim, lidar com o ego, principalmente, porque a sua ideia nem sempre será a vencedora. Esse vai ter muito espaço nesse novo mundo que começa a se abrir à nossa frente, na minha opinião. O que é que o RH pode fazer para contribuir, né, com esse processo? Que nós estamos dizendo o seguinte, não é muito bom, né? A gente tem que evoluir para um outro modelo. O que é que o RH pode fazer? Bom, o que eu acho? Acho que a primeira coisa é você, como RH, traçar o perfil de liderança que você quer. Primeira coisa. Né? Assim, qual é o estilo, quais são as características, quais são as ênfases de as gestão. expectativas, né, Roberto? Qual a expectativa que essa organização tem da atuação e do líder? Eu acho que fazendo isso de uma maneira estruturada, conseguindo declarar para esses líderes que isso é uma coisa que a empresa quer e que as pessoas têm que perseguir. Né? É claro que isso tem que ser discutido e tal. E depois, efetivamente, despertar nos líderes, né, uma ideia de como é que eles estão em relação a isso. Né? Ou através de uma ferramenta, pode ser assessment, que seja, tem várias maneiras de fazer, vários instrumentos. Né? Mas isso, essa forma, esse despertar, tem que acontecer e tem que acontecer rápido. E como RH, você tem que monitorar exatamente qual é a distância. Você faz um mapa disso e qual é a distância que está a liderança desse perfil que você está traçando. Eu complementaria, Roberto, que o RH pode provocar muitas dinâmicas no dia a dia para facilitar essa troca entre as equipes diferentes. Isso. Eu acho que ele pode provocar, e através dessa convivência, mais no dia a dia, de avaliar, olha, quais são as questões que afetam as duas áreas, projetos em conjunto. Você, quando começa a misturar as pessoas, você provoca esse novo olhar, né, do escutar, do trabalhar com novas ideias, né, e de tirar o foco numa única pessoa. Para mim, para complementar, eu acho que eu colocaria um olhar muito especial na formação dos novos líderes, né?
Então, às vezes você olha assim, essa geração está um pouco complicada, então a gente não pode perder a geração que vem aí, né? Então, investir nos jovens profissionais, nos potenciais, olhar com muito carinho as suas linhas de sucessão em todos os níveis, né? Então, eu acho que tem um papel muito importante nessa formação de líderes e como você influencia a cultura e por aí vai. É isso aí. Então, se você gostou desse bate-papo, escreve para a gente, faz seu comentário, faz uma pergunta, diz se você já passou por isso, fala sobre o seu chefe, ou você é um chefe, sabe tudo? Revela aqui para a gente a sua realidade, com certeza no próximo vamos falar sobre o assunto que você vai nos trazer, tá bom? Muito obrigada até aqui, não esquece de se inscrever. Até já. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.